Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu oro, desta vez pedindo a tua ajuda, pedindo o teu socorro, pedindo sobre mim a tua graça e o teu favor, porque o que está diante de mim, amado Deus, não é um simples pedaço de papel, não é um jornal, não é uma revista, é a tua palavra. E ai de mim de proclamar a tua palavra sem a ajuda do teu Espírito Santo, porque eu estou diante da tua igreja, meu Deus. E a tua igreja não pode ser alimentada de qualquer maneira, a tua igreja não pode ser alimentada por qualquer coisa, a tua igreja só pode ser alimentada pela tua palavra. Por isso me ajude, venha sobre mim o teu Espírito, troveja, amado Deus, a tua voz e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluias. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Eu vou ler para adiantar, temos pouco tempo. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Salomão amava o Senhor. Amém? Meus irmãos, quando a Bíblia fala que alguém amava ao Senhor, acredite, de fato amava, porque a Bíblia não mente. A Bíblia está aqui nos trazendo uma informação verídica. A palavra de Deus está trazendo uma informação que é verdadeira. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos, porque ainda não existia um templo, ele ainda não havia construído o templo. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Imagine Deus aparecendo para mim e para você e colocando essa proposta: peça o que você me quiser e eu vou lhe dar. Então Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em seu lugar Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias de vida. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor e ofereceu ali holocaustos. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém? Meus irmãos, aqui nós vemos no capítulo 3 de Reis o início da vida de Salomão como rei. Mas nós também vivemos o início, podemos assim dizer, da sua caminhada com o Senhor. Porque antes disso não está relatado como foi a criança Salomão, como foi o adolescente Salomão. Porém, é certo que Davi o ensinava.
Porém é certo que Davi o orientava. É certo que Davi, entre todos os seus afazeres e de tantos e tantos filhos que ele tinha, certamente era para Salomão que ele olhava de forma diferente e certamente estava ensinando a Salomão os preceitos da palavra do Senhor. Então aqui, já na vida adulta, pouco tempo depois da morte de Davi, nós vemos Salomão ter essa experiência com Deus. A Bíblia fala que o próprio Deus apareceu a Salomão em sonho. A própria presença de Deus se manifestou à vida daquele homem e deu a ele uma carta branca: o que você me pedir, eu vou te dar. E Salomão, ele não pediu riquezas. E eu acredito que Salomão não pediu riquezas, não porque somente ele já era rico, porque de fato ele já era rico. Ele herdou de Davi muita riqueza. Mas eu tenho certeza que ele não pediu mais riqueza porque já era rico. Porque, infelizmente, nesse mundo, né, meus irmãos, quanto mais uma pessoa é rica, mais rica ela quer ser. Quanto mais ela é milionária, mais milionária ela quer ser. Porque a riqueza, infelizmente, produz essa ganância no coração das pessoas, a ponto delas ficarem cegas, a ponto do dinheiro se tornar o Deus delas. Salomão não pediu mais riqueza porque ele entendeu que o que ele mais precisava era da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque ele estava diante de uma grande missão, que era reinar, que era governar o povo que havia sido separado pelo próprio Deus. E assim Salomão fez aquele pedido: Deus, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero ter um coração prudente, eu quero ter um coração que julga com justiça, que governa com justiça. E Deus concedeu a Salomão também aquilo que ele não havia pedido, que foi a riqueza, acrescentando ainda mais riqueza à vida daquele homem. Meus irmãos, nós podemos dizer que Salomão começou de forma correta. Salomão entra na história da forma correta, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando pela presença do Senhor, diante de um grande desafio que havia surgido na vida dele. Ele escolheu começar da forma correta. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos que reconhecer que Salomão, ele não terminou da forma correta. Nós temos que reconhecer que Salomão, no decorrer da vida, ele perdeu o temor, ele perdeu a reverência, ele perdeu, meus irmãos, aquele coração que buscava ao Senhor verdadeiramente. E é muito triste a gente ler esse relato, mas ao mesmo tempo é motivo para nos alegrar. Porque se está registrado na Bíblia, meus irmãos, é justamente para ficar como exemplo. É justamente para servir como um alerta para mim e para você. Meus irmãos, de nada adianta termos começado na presença de Deus, de nada adianta estarmos nesse exato momento na presença de Deus e daqui a 2, 3, 4, 5 anos terminarmos de uma forma triste, horrenda e, infelizmente, a caminho do inferno. Porque foi assim que Salomão terminou a vida dele, para o nosso espanto. Para o nosso espanto, esse homem que teve aquele encontro poderoso com Deus, ele não perseverou, ele não continuou, ele não manteve o coração firme no propósito. Um homem que tinha tudo para dar certo. Mas infelizmente a Bíblia não esconde, a Bíblia faz questão de dizer que ele terminou a vida dele com o coração nas mãos do diabo. E no capítulo 11 de 1 Reis nos relata isso. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Olha que loucura! O cara se casou com 700 mulheres, e além dessas 700 mulheres, podemos chamar essas concubinas de amantes, tinha mais 300 amantes, e todas elas idólatras, feiticeiras, bruxas, mulheres que adoravam demônios. E esse homem,
que aprendeu com Davi a respeito do Senhor. Dá para a gente ter noção disso? O professor de Salomão foi um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho certeza que Davi fez o melhor possível, porque Davi estava preparando ele para ser rei. E não bastante, o próprio Deus apareceu para aquele homem em sonhos. E por ter se rendido às paixões desse mundo, por ter se entregado à imoralidade, à promiscuidade, Satanás conseguiu corromper o coração de Salomão. E de forma triste, o texto continua dizendo: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Se Salomão tinha 700 esposas, e a Bíblia que está dizendo que ele fez templos aos deuses pagãos de cada uma delas, aquele homem infestou Israel de 700 templos de abominações, de demônios, para agradar aquelas mulheres. E um desses demônios era Moloque. O culto a Moloque, meus irmãos, era um sacrifício de crianças. É bem provável que Salomão permitiu o sacrifício de muitos dos seus próprios filhos, porque o coração daquele homem não estava mais na presença do Senhor. Meus irmãos, serve de alerta para mim, para você, para toda a igreja. Tudo aquilo que nós já experimentamos no Senhor, acredite. O fogo que você já viu no monte, aquele arrepio, aquele fogo, aquele mover espiritual, naquele culto avivado, acredite, nada disso pode segurar a sua vida na presença de Deus. Se dia após dia você não renovar, se dia após dia você não se prostrar, se dia após dia você não clamar pela misericórdia do Senhor, o destino vai ser o meio de Salomão. Talvez Salomão durante muito tempo tenha se apegado, pastor Catinho, aquele sonho que ele teve. Um dia eu tive um sonho, um dia Deus apareceu para mim, não buscou mais, não orou mais, não clamou mais, não quebrantou mais o coração, não se rendeu, não fazia mais jejum, não mais clamava, não mais orava, não mais buscava, não mais fazia nada que o levasse a buscar o Senhor, porque ele estava se apegando ao quê? Aquela experiência que ele teve há muito tempo atrás, e sim, foi uma experiência poderosa. Não podemos negar que de fato aquele sonho, aquela visão, Deus apareceu para ele, é verdade. Mas meus irmãos, o que nós recebemos de Deus hoje só serve para hoje, não serve para amanhã não. Oração, meus irmãos, não é igual uma cesta básica que você compra para passar um mês. Oração é por dia após dia, porque cada dia traz o seu mal. A nossa vida com Deus tem que ser diária, a nossa vida de entrega, de rendição tem que ser diária, porque senão o nosso coração é enganado, o nosso coração é totalmente corrompido. Essas mulheres, essas 700 mulheres que corromperam Salomão, literalmente eram mulheres. Mas hoje, meus irmãos, Satanás usa muitas e muitas ferramentas para corromper o nosso coração. E quantas vezes o nosso coração é corrompido através do celular, por meio de um videozinho curto ali no TikTok, no Quai, nem sei falar o nome dessa porcaria. Quantas e quantas vezes o nosso coração é corrompido com o que a gente assiste na televisão. Eu já disse isso aqui, meus irmãos, eu não tenho medo de ofender ninguém. Eu não valorizo o crente que assiste Big Brother, não. Não valorizo mesmo. Para mim, apostatou da fé. Porque é triste. É triste a gente ver pessoas que perdem tempo na frente da televisão ou na frente do celular. Meus irmãos, não está na Bíblia, mas deveria estar, embora não esteja. Mas tem um ditado da teologia popular que é uma verdade, é aquele que diz que os olhos são a janela da alma. Não está na Bíblia, mas pense uma verdade, e é verdade.
Os olhos são a janela da alma. E é através dessa janela que o ladrão, Satanás, está entrando na mente, no coração de muitas pessoas, para corromper o coração de muitos, como o coração de Salomão foi corrompido. E muitas vezes continua na igreja, muitas vezes continua no culto, muitas vezes continua ali servindo ao Senhor, ou achando que está servindo ao Senhor, se contentando com aquela experiência que teve há tanto tempo atrás. A Bíblia fala que essa desgraça na vida de Salomão começou quando ele ficou velho. Foi justamente na velhice. Foi justamente ali quando ele entrou na fase de idoso. Foi que o coração dele foi totalmente estragado. E eu creio, meus irmãos, que foi consequência de uma vida sem busca, de uma vida sem rendição, de uma vida apenas se lembrando daquele sonho onde Deus apareceu para ele. Que não seja assim na minha vida e na sua vida, irmãos e minhas irmãs. Vamos estar sempre buscando algo novo na presença de Deus. Vamos estar sempre buscando uma experiência nova. Vamos estar buscando sempre ler a palavra de Deus. Eu não sei se outras pessoas têm essa experiência que eu tenho, mas quando eu leio a Bíblia, nunca é a mesma coisa. Desde ontem eu estou lendo o livro de Romanos, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Quando a gente se rende ao Espírito Santo, a Bíblia, meus irmãos, deixa de ser um livro qualquer. Sem o Espírito Santo, só vai ser um livro na sua vida. Leia a Bíblia com o Espírito Santo. Aos que não sabem ler, ouçam a Bíblia por meio do Espírito Santo, para que vocês venham receber renovo por meio da palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem um pouco de pena de Salomão. Salomão não tinha igreja, Salomão não tinha Bíblia, Salomão não tinha o Espírito Santo, é verdade. Salomão não tinha nada disso, mas isso não é desculpa, porque muitos contemporâneos dele não se corromperam. Muitos homens e mulheres de Deus que viveram no tempo dele não se corromperam. Não tem desculpa. Meus irmãos, é tão sério essa situação de Salomão que, infelizmente, muitos são as vertentes do satanismo que acreditam, ele escreve nisso. Muitas são as vertentes do satanismo que acreditam que Salomão se tornou de fato um feiticeiro. Isso. Existe na literatura satânica livros que são de autoria de Salomão, segundo eles. Textos. E aquelas as pedras que foram para ser uma tese, né? Que o homem comum não tinha capacidade de pegar aquelas pedras, eram lapidadas. Isso. Ali, e era forças do mal. E por aquele nome dava força para ele colocar. Isso. Tem toda essa teoria. Porque de fato nós estamos vendo aqui que ele terminou a vida dele nas trevas. Eu sempre gosto de brincar da seguinte forma: se Salomão foi para o céu, ele passou raspando no inferno. Se esse homem entrou no céu, ele foi arrastando assim, sabe? O diabo quase pegando ali no pé dele. Porque, pelo que está escrito no final da vida dele, a história dele não terminou nada bem. Mas está escrito para o nosso alerta, está escrito para a nossa exortação. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Vamos nos dedicar e buscar a presença de Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e, acima de tudo, entendendo isso. Tudo aquilo que nós já vivemos de hoje para trás com o Senhor ficou para o passado. É a partir de agora, é a partir de hoje, experiências novas, meditação na palavra de Deus nova, culto após culto, uma nova oportunidade de conhecer o Senhor. Amém? Porque é isso que vai manter o nosso coração em chamas e avivados, meus irmãos. Precisamos entender que nós ainda não experimentamos, meus irmãos, nenhuma gota da profundidade do oceano do Espírito. Todo mundo aqui já é crente de muita data. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu experiências tremendas com o Senhor. Eu já saí de uma igreja, pastor Catian, carregado pelas pernas e pelos braços, de tanto poder do Espírito Santo assim na minha vida. Mas eu tenho certeza que tudo isso foi apenas uma gotinha, porque o oceano do Espírito, o oceano da presença de Deus, meus irmãos, é profundo, é extenso. E às vezes a gente fica querendo só umas gotinhas. A gente fica querendo viver o que o profeta Ezequiel viveu. O profeta Ezequiel foi inspirado por Deus a entrar no rio do Espírito. Ele entrou até onde? Só até
o pescoço. Ele poderia ter avançado mais, ele poderia ter submergido, mas ele preferiu voltar. Sabe por quê? Porque ele não queria perder o controle. Ó, cabeça significa controle. Por mais que fosse um profeta, por mais que fosse homem de Deus, ele não permitiu com que o Espírito Santo o levasse para águas mais profundas. Mas não faremos como Ezequiel. Não somente os tornozelos, não somente os joelhos, não somente a cintura, não somente a altura do peito, mas nós também não vamos parar aqui no pescoço, não. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar nesse oceano do Espírito, para que esse oceano do Espírito, dia após dia, nos renove e nos proteja de toda tentativa de Satanás de tentar corromper o nosso coração, porque acredite, quer corromper sim o nosso coração. Satanás quer contaminar o nosso coração. Satanás quer sujar o nosso coração. Satanás quer nos usar como pedra de tropeço. Meus irmãos, se a Bíblia terminasse aqui, ninguém iria acreditar em Deus. Se a Bíblia terminasse no capítulo 11 de 1 Reis, falando que um homem que começou na bênção terminou na maldição, ninguém iria acreditar em Deus. Então não adianta servir a Deus não. Mas graças a Deus que a Bíblia não termina em 1 Reis capítulo 11, e nós vemos que existe sim homens e mulheres que perseveram. Homens e mulheres que, apesar das tentações, apesar das dificuldades, permanecem firmes em buscar a presença do Senhor, não desanimando e não cedendo às tentações. Amém? Que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus.